tão lindas, tão elegantes, que Deus possa continuar abençoando, prosperando a vida de cada um de vocês. Louva a Deus pela vida dos obreiros que estão ali na retaguarda, apoiando o pastor. Quero louvar a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite, que veio adorar o Senhor. Tem algumas amigas aqui, não vou citar nomes, mas é uma alegria estar com vocês. Quero glorificar a Deus. Eu não sei onde está o Wagner, está ali na porta, é um querido. Nós congregamos juntos muitos anos e é muito bom estar aqui com ele nessa noite. Louva a Deus pela vida dos irmãos, amém? Que Deus abençoe vocês. Querido, abra sua Bíblia, por favor, o tema dessa festividade. Glória a Deus. Salmo 16, aleluia, glória a Deus. Deus tem falado algo conosco, nós vamos estar entregando aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, aleluia. Convido você para fazer a leitura comigo. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Eu leio o 1 e você, e depois todos nós juntos vamos ler o versículo 2, amém? Glória a Deus. Todos podemos ler, graças a Deus, amém? Vamos lá, glória a Deus. Diz assim, diz assim a palavra de Deus: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Minha alma diz ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho nem. Glória a Deus. Vamos todos juntos agora, bem forte. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Oremos, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós glorificamos o teu nome, Jesus. Senhor, nós te damos a honra, te damos a glória, nós te damos o louvor e te damos a adoração, Pai, na noite desse dia. Meu Deus, é gratidão, Pai amado, pelas pessoas que estão aqui, meu Deus, que vieram te exaltar, vieram adorar o Senhor, porque entendem, Pai, que tu és o nosso maior bem. Senhor, continua conosco, falando, Deus, vai trazendo a revelação da mesma. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, pode se assentar. Glória a Deus. Pai, aleluia, glória a Jesus. Querido, nós estamos aqui diante de um texto bastante conhecido, porque todos nós sabemos que a leitura do Salmo é um dos livros que nós, como servos de Deus, até quem não pratica fé, tem o costume de fazer a leitura do livro de Salmos. Nós sabemos que o Salmo 16, ele foi composto pelo salmista Davi. Quando nós falamos de Davi, nós vamos compreender que o texto está nos falando de alguém que passou por inúmeras dificuldades, alguém que viveu muitos ataques na sua vida, alguém que perdeu, alguém que ganhou, alguém que pensou que nunca mais ia se levantar. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos entender que Deus, ele vai levantar Davi em um cenário bastante perigoso. Por que o cenário é perigoso? Porque todas as vezes que vai acontecer uma troca de reino, aquele que vai ocupar um lugar, ainda que ele não queria, ele vai sofrer um tipo de ataque. O texto vai nos mostrar a história de Davi. Ela é muito poderosa, porque ela vai nos dizer que Samuel, ele vai ungir, todos nós sabemos disso, ele vai ungir a Saul. Saul, ele é ungido por instrumento feito por mãos humanas, enquanto agora Deus vai chamar o Samuel e vai dar a ele uma ordem. Isso no capítulo 16, Deus chama Samuel e diz para ele ungir a Davi. Porém, Samuel não vai ungir a Davi com um objeto feito por mão humana. Ele vai ungir Davi por um chifre de boi. O óleo agora não está em um objeto humano, está em um chifre de boi, algo criado por Deus. Cláudio, o que você está querendo dizer? Que existem promessas que acontecem da visão humana, mas quando Deus faz a promessa, Ele garante para acontecer. Quem está entendendo isso? Eu olho para esse texto e vou perceber
Samuel não quer mais separar ninguém. Ele está cansado. Por quê? Porque todo mundo que eu separo dá errado. Todo mundo que eu invisto, que eu acredito, não funciona. Então Samuel quer voltar para Ramá. Quem volta para Ramá é gente que está desapontado. Quem é, Cláudia, que está voltando para Ramá? Aquele que pregava não quer pregar mais. Aquela que cantava não quer cantar mais. Aquela que recebia a revelação do alto e não entrega mais. Glória. Aquela que antes vinha para a casa do Senhor, adorava, glorificava, levantava a mão, mas agora está apática. Por quê? Porque foi muito atacada, passou muita luta, quer continuar adorando, mas quer ficar adorando em Ramá. O que Samuel ia fazer em Ramá? Oh, meu Deus! Em Ramá Samuel ia dar aula. E nós não estamos aqui desvalorizando o estudo de forma alguma. Mas naquele momento onde Samuel ia dar aula, ele não ia se aprofundar mais. Ele não ia botar a cara dele para bater em algumas situações. Na caminhada que ele está voltando para Ramá, Deus se revela. Deus levanta Samuel para ir à casa de Jessé e ungir a Davi. Conhecemos a história. Davi está no pasto cuidando das ovelhas. Ovelhas que aparentemente não têm valor. Ovelhas que os irmãos não querem cuidar. Enquanto Davi está no pasto fazendo parte do trabalho pesado, e haja vista que tem gente aqui que menospreza o trabalho pesado, mas eu preciso te animar, porque trabalho pesado é campo de treinamento para gente que vai vencer. Quem está entendendo isso? Aleluia. Quando você entender que Deus te coloca em um trabalho pesado, porque Ele está te treinando para algo muito maior, você vai conseguir compreender aquilo que Deus tem contigo. Enquanto Davi está no pasto, Davi não reclama. No pasto Davi adora. No pasto Davi desenvolve o dom, aleluia, de compor salmos. Por quê? Porque da boca de Davi não sai reclamação, da boca de Davi não sai murmuração. E nessa noite eu não sei qual é o trabalho pesado, eu não sei qual é a labuta que você está enfrentando, mas eu tenho um convite da parte de Deus para você nessa noite. Em vez de você murmurar, você canta nessa labuta. Em vez de você murmurar nesse processo, você adora. Sabe por quê? Porque enquanto você adora, Deus vai abrindo caminho para você passar. Enquanto Davi adorava, glória a Deus, Davi ia capacitando Davi. Enquanto Davi exalta, tinha uma escada, e Davi ia subindo a escada que ele não via, porque ele não estava entendendo, mas ele subia a escada. Espiritualmente falando, Davi estava subindo de nível. Por quê? Porque processos difíceis nos fazem subir de níveis. Processo difícil não é para você estacionar, não é para eu estacionar. Eu olho para o texto e eu vou encontrar esse Davi compondo alguns salmos, ali naquele processo em que ele está. E aí a gente olha para a Bíblia e a gente vai perceber que esse Samuel, quando ele chega na casa de Jessé, todos nós sabemos que os filhos de Davi estavam ali, meninos aparentemente preparados, homens grandes de formosura, apreciados pelo pai, paparicado pelo pai, enquanto Davi de certa forma nem lembrado era. Mas todos passam, aleluia. E quando alguém passa, Eliabe passa. E agora o próprio Samuel entende que ele é o homem. Quando ele vai cometer o ato de ungir, o Senhor intervém. Por quê? Porque todas as vezes que acontecer algo que não é o que Deus quer, Ele vai parar. Levanta a tua mão aí, levanta a tua mão.
aquele que é para ser ungido. Não olhe pela aparência. Eu não sou como você. Eu não estou olhando a aparência, mas eu estou olhando o coração. E aí quando Samuel vai fazer a pergunta, acabou-se os mancebos, ele está perguntando, acabou-se os filhos. E sabe o que mais me dói? É que naquele momento Samuel não fez menção de Davi. O Jessé não fez menção de Davi. Foi preciso Samuel perguntar. Deus não deixa, não permite que Jessé abra a boca. Mas o próprio Samuel, ele vai perguntar: acabou-se os mancebos? E aí Jessé, querendo ou não, ele vai ter que dizer: ainda tem o menor. Eu vou aplicar na tua vida para você entender, tá? Alguém vai ter que lembrar de você. Ainda que não quer, ainda que não quer, vai ter que falar o teu nome. Ainda que não quer, vai ter que reconhecer que o Senhor é na tua vida. Manda chamar o Davi. Davi, que enquanto está no pasto adorando, ele enfrentou urso, ele enfrentou leão, mas ele defende as ovelhas do Pai. Eu começo a entender algo muito poderoso, de gente que sofre, mas que não abre mão de fazer o bem, de gente que sofre, mas não deixa a essência que ele recebeu de Cristo sair da tua vida, de gente que passa pelo processo, mas consegue entender que o amor de Deus precisa ser maior na sua trajetória. Sabe o que eu aprendo com Davi? Que o sofrimento do pasto não roubou a essência de Davi. Alguém aqui, há muitas pessoas em nosso meio, e o céu está dizendo nessa noite: não perca a tua essência, a essência de Cristo. Aleluia, não deixa que a luta roube a tua essência, não deixa que a luta roube a tua adoração, não deixa que o processo tire você da minha presença. Glória a Deus, não deixa. Oh meu Deus, eu sinto a unção dele aqui, e a Bíblia vai nos mostrar, aleluia, esse homem ele vai ser ungido. E isso é muito poderoso, irmãos, porque aquilo não foi criado por Davi. Deixa eu fazer você entender. A sua dor, quando você consegue, mesmo em dor, honrar o Senhor, mesmo no processo de dor, você consegue exaltar a Ele, o Senhor vai criar cenários. Ele vai criar cenário para mudar a sua história na terra. Eu estou entendendo que nessa noite tem cenários para ser mudado pelo poder dessa palavra. Olhamos para a Bíblia, entendemos, Davi vai ser ungido. E é maravilhoso, porque Davi não é o tipo do homem emocionado. Davi não é um camarada que se emociona, Wagner, eu amo isso. Por quê? Porque o que nós temos não são pessoas emocionadas, pessoas que não podem recebem um cargo e já levantam o nariz, ficam soberbos, ficam altivos, não conseguem honrar a liderança mais, não conseguem mais andar em obediência, não aceitam mais instruções. Mas eu vejo Davi que recebe a unção, e para onde ele volta? Ele vai voltar para o pasto. Olha, Davi recebe a unção, tá? Mas Davi volta para o pasto, sabe por quê? Porque ele entende que entre a promessa e o cumprimento dela tem uma distância. Deixa eu fazer você entender nessa noite. O céu manda te dizer: aguenta firme, porque tem uma promessa em andamento. Quem está entendendo? Tem uma promessa em andamento, e por mais que essa promessa demore, ela vai se cumprir. Mas enquanto ela não se cumprir, não tire teu pé do chão. Olha, não ande desorientado por aí. Ela não cumpriu ainda. Então não abra mão dos projetos.
responsabilidade dele. Eu não vejo o Davi do pasto indagando, mas eu recebi uma unção, eu recebi uma promessa. Não, eu não vou mais cuidar dessas ovelhas que não têm valor, porque eu fui ungido a rei. O que eu estou fazendo aqui? Mas é alguém equilibrado, alguém que tem maturidade, porque maturidade não está definido em idade, irmãos. Maturidade está no quebrantamento, porque quem tem quebrantamento no coração vai receber maturidade do alto, vai entender o processo que passa. Davi não está questionando, ele está lhe fazendo o que é para fazer. Mas o texto vai mostrar para mim que enquanto Davi está fazendo, já cheio da unção, já com óleo derramado sobre a vida dele, Deus vai criar outro cenário para colocar Davi. Enquanto Davi está lá cuidando das ovelhas, Deus levanta um gigante. Deixa eu fazer você entender. Aleluia. Eu não sei qual é o gigante que está na tua vida, mas eu vim liberar na autoridade que é no nome de Jesus, que Deus te levanta nessa noite, e Ele está dizendo: você vai matar o gigante. Quem acredita nisso? O Senhor está dizendo: se prepare para vencer o gigante, se prepare para vencer o gigante, porque você venceu o gigante do orgulho, você venceu o gigante da soberba. Não vai ser Golias que vai ficar de pé na tua vida, não vai ser o Golias que vai ficar de pé na tua vida. Este é poderoso demais. A Bíblia diz que agora o próprio pai, ele vai criar uma situação. Ele vai chamar o Davi, porque ele manda os seus filhos ir para o arraial. E o texto agora nos mostra que o Jessé, ele dá uma ordem para Davi. E a ordem que ele dá para Davi é esta: ele coloca sobre Davi um embornar, como se fosse uma bolsa, aquelas marmitas, mamãe fazia isso, né? Leva, tem pão, tem vinho, tem queijo. E ele manda Davi procurar o chefe da guarda. Quando Davi chega no ambiente de guerra, aleluia, os irmãos não vão compreender o que Davi está fazendo ali. Isso eu quero aplicar não é só na sua vida espiritual, eu quero aplicar na sua vida secular, eu quero aplicar na sua vida familiar, eu quero aplicar na sua vida na terra. Tem alguém que já olhou para você e viu que você é uma potência. Quem está entendendo agora? Alguém já olhou para você, alguém já identificou, glória, que tem algo diferenciado em você. E todas as vezes que alguém chegar, que uma pessoa diferenciada que carrega a marca chegar no ambiente, ele vai incomodar alguém. Quando ele chega no ambiente, os irmãos começam a reclamar. Eliabe mais uma vez se manifesta
começar a dialogar com o irmão. E ele quer saber o que está acontecendo. O irmão fala para ele: olha, tem um tal de Golias aí. Aleluia. E esse Golias, ele está afrontando o exército do Deus vivo. E se eu fosse agora aplicar para a minha vida e para a tua vida nos dias de hoje, qual tem sido Golias que tem afrontado a igreja? Qual tem sido Golias que tem afrontado as irmãs, que tem conseguido alcançar os irmãos, alcançar os pastores? Existe uma guerra tão grande contra a tua vida emocional. Existe uma guerra tão grande contra o teu equilíbrio. Existe um cansaço tão grande que está tomando o povo de Deus. Mas há uma unção, há uma autoridade que o Senhor derrama sobre nós nessa noite. E Ele diz assim: como eu fui com Davi, eu sou com vocês. É tremendo, porque a gente olha para o texto e a gente vai ver Davi palestrando com Saul. E quando Saul ele olha para Davi, o que acontece? Ele não vai entender que Davi tem condição. Ele não vai achar, Davi não tem condição. Davi não é capaz. Só que Davi tem currículo, querido. Entenda. Lembra do pasto que eu falei de Davi? As guerras que você luta no secreto, os abandonos, as lágrimas, as traições, as palavras que pessoas falam contigo, e você entra pro quarto, fecha a porta e chora em silêncio, mas você sai dali glorificando e adorando a Deus e preparado para vencer no outro dia. É o currículo que você tem para vencer a guerra maior. Davi tinha currículo, e ele vai apresentar para Saul. Ele vai dizer: olha, realmente, aparentemente não tem condição, mas eu preciso te dar uma informação. Qual é a informação? Glória a Deus. Quando eu estava no pasto, aleluia, eu tomava conta das ovelhas. Pegue na mão de alguém, por favor. Pegue na mão de alguém. Pegue na mão de alguém. Pegue na mão de alguém firme. Pegue na mão de alguém. Eu preciso aplicar isso aqui. Eu preciso aplicar isso aqui. Pastor, eu preciso aplicar isso aqui. Enquanto você tiver o seu coração abençoador, olha, Deus não vai deixar mal nenhum atingir você. Quem está entendendo isso? Alguém que abençoa outras pessoas, alguém que cuida de alguém, alguém que zela de alguém, alguém que é companheiro, alguém que é parceiro, cuidar de ovelha. É definido isso. Deus está procurando alguém que não mata ovelha, mas alguém que deixa a ovelha de pé. É um refrigério da parte de Deus sendo derramado aqui no nosso meio. Olha para mim, olha para mim. Isso, pode ficar à vontade, olha para mim. Há um refrigério de Deus sendo derramado em nosso meio aqui. Deus está procurando alguém. Davi cuidava, Davi zelava. Davi não puxava para trás. Davi, quando alguém ia perseguir ou matar as ovelhas, ele se colocava como defesa. E agora Deus olha para a terra, e Deus faz Davi ser vencedor diante das labutas, das pelejas. E agora diante de Saul, quando ele conta aquela história, Saul, mesmo não acreditando, aleluia, ele vai oferecer para Davi a sua armadura. E aí eu preciso te animar nessa noite, querido. Eu não sei qual tem sido a sua arma de guerra, mas a nossa Bíblia diz, em 2 Coríntios 4,10, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas para destruir fortaleza e desfazer sofisma. Quem está entendendo isso? Poderosa
pensamento meu, tá? É coisa minha. Presta atenção. É como se perde a pessoa assim, ó. A fé desse menino e mais a armadura, ele pode até conseguir vencer. É Deus. Só que Davi veste e ele não consegue se movimentar. Sabe por quê? Porque a força de Davi não estava em armadura terrena, estava em armadura celestial. Efésios 6,10 é capacete da salvação, é espada do Espírito, é couraça da justiça, é escudo da fé, é cinturão da verdade, é os pés calçados com o sapato da preparação do evangelho da paz. E a gente olha para Davi lá na frente, a gente vai ver isso, mas talvez não vou conseguir chegar. Quando nós olhamos para isso aqui, nós vamos ver um Davi que abre mão da armadura, debaixo da graça e da direção do Espírito. Aleluia. Salmo 119, no versículo 5: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Deus falou com Josué depois que Moisés morre. Quando Josué é levantado, e ele já tinha sido avisado: você vai fazer o povo herdar a terra prometida. Mas mediante a dor que Josué tinha no coração, Moisés morre. Josué não consegue fazer festa, porque Josué ama a liderança que tem, e ele não quer o lugar de Moisés, então ele está sem força. Mas Deus vai diante do homem e fala para ele: Moisés, meu servo, é morto, e tu se levanta e passa esse Jordão. Eu não sei o que tem que ficar para trás, mas Deus está gritando no meu coração: levanta e passa esse Jordão. Deixa para trás, deixa para trás, porque se você fica preso em algumas coisas, você não vai conseguir. E Moisés agora vai, Deus vai orientando Josué: olha, medita no livro da minha lei de noite e de dia. Por quê? Entenda. E é com muito cuidado que eu digo isso, mas é com muito cuidado, com muito respeito, mas com muita verdade. Eu não posso, irmãos. Eu estou aqui porque Jesus cuida de mim. Eu amo Deus. Eu sei o que Deus fez por mim, e eu não posso ser negligente. Aleluia. Aquilo que o Senhor me entrega, da responsabilidade que Ele me deu nesta noite. Eu estou aqui sentado, eu falei com a Beth, 360 miligramas de remédio para estar em pé aqui hoje, para conseguir ficar em pé, tamanha das dores de coluna que eu estava. Mas o Senhor falou: toma, e eu te levarei naquele lugar. Porque tem uma verdade para ser entregue através da tua vida. Quem está entendendo adora. Deixa eu fazer você entender. Glória a Deus. Não é sobre alguém vir aqui e pegar muito bem.
Senhor está ensinando para nós. É tempo de praticar essa verdade. É tempo de viver essa verdade. É tempo de levar essa verdade até de boca fechada. Aleluia, mas a verdade vai impactar pessoas através da nossa vida. Davi está carregado de verdade, carregado de amor, de sensibilidade. E ele quer muito casar com a filha de Saul, porque Davi não tem problema em mostrar a verdade para Deus. Eu quero prêmio. Deus não tem problema com aquilo que você almeja. Deus não tem problema com aquilo que eu almejo, que você, que os jovens almejam, que as mulheres, que as mais velhas, mais novas. Deus está aqui para nos abençoar. Mas Ele está dizendo: se coloque à minha disposição. Davi vai para cima. Só que quando Golias vê Davi, aleluia, Davi olha, Golias olha para Davi e ele pensa: vou levar ele na conversa, vou falar algumas palavras para ele, vou comer a mente dele e ele vai ficar fraquinho. Você que na revelação está sendo liberada através da palavra, eu te peço com muito carinho, se você puder, coloque a mão na tua cabeça assim, coloque a mão na tua cabeça, coloque a mão na tua cabeça, diga comigo assim: ninguém vai dominar a minha mente, nem depressão, nem ansiedade, nem bipolaridade, nem seta demoníaca, nem palavras, nem autoestima baixa, porque eu sei quem está comigo. Quantos podem glorificar o Senhor? E aí liberta você. Filipenses 4:7, Filipenses 4:7. E a paz de Deus que excede toda a meu Deus do céu, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente. É a paz de Deus. A paz de Deus, ela dominou Davi. Sabe por quê? Porque paz não é ausência de guerra. Paz é a presença de Deus. É você estar na guerra, receber notícia que alguém morreu, que tem corpo de família sua na boca de fogo, e você dobrar o joelho e falar: Pai, me dá força, porque eu preciso ir lá buscar, porque o enterro vai ter que acontecer. Deixa eu fazer você entender. Que paz é essa, Cláudia? É a paz que o Senhor dá. Rivotril não dá essa paz. Quantos acreditam? Deus está libertando mulheres aqui. Quem acredita nisso? Deus está dizendo: não é. Deus está dizendo: não é. Entenda, é o Senhor. E isso não é sobre não poder tomar. Entenda, é sobre uma experiência maior que você vai ter com Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos que Golias não consegue, ele não consegue vencer o Davi. Fica de pé, vou ter que parar. Fica de pé. Ele não consegue vencer. Davi desce ao ribeiro. Diga comigo: desceu ao ribeiro. Mais forte: desceu ao ribeiro. Glória a Deus. As coisas acontecem quando nós entendemos que descer na presença do Senhor ainda é um remédio. Todas as coisas acontecem quando a gente entende que descer na presença de Deus, que entrar para o quarto, fechar a porta, ainda é remédio. Glória a Deus. Davi desce ao ribeiro. Ele pega 5 pedras, e a Bíblia diz que as pedras que Davi pega, não entenda bem, não foi uma descida comum, não foi uma descida relaxada, foi uma descida onde ele escolhe pedra, com muito carinho, com muito cuidado. Eu preciso dizer, nós como servo de Deus precisamos ser mais cuidadosos com aquilo que Deus confia em nós. Ele escolhe
escolhe 5 pedras. Davi coloca as 5 pedras na sua estilingue, algo maior, e ele lança. E a pedra que Davi lança, ela é ataviada, por isso que ele escolheu. Pedra ataviada, o vento não desvia. Deixa eu fazer você entender, aleluia. Nós somos pedras ataviadas na mão do Senhor. Ventos e doutrinas estranhas não podem nos desviar. Quem entende isso? Não tem como você ser enganado, não tem como você ficar no meio do caminho se você procura a palavra de Deus na tua vida. Golias cai e Davi entende que não é sobre derrubar. E é por isso que eu gosto, porque Davi não se empolga mais uma vez, porque Davi é equilibrado, e é uma necessidade minha e tua, porque no mundo espiritual os demônios identificou uma igreja desequilibrada. Essa é a grande verdade. Ele identificou uma igreja que dá fruto aqui, mas quando chega lá fora, essa igreja falha. Então ele se levantou entendendo: eu posso destruir essa igreja, mas eu tenho me levantado, tem 4 anos como voz profética, para dizer que Satanás não pode contra a igreja, porque a igreja do Senhor é a maior potência na face da terra. Quem está entendendo isso? A igreja do Senhor, ela é a maior potência. A igreja do Senhor não é desequilibrada. A igreja do Senhor, ela foi sacudida, ela foi atormentada, ela quase perdeu a força. Adultos, homens, meninas, meninos, ainda existem muitos resíduos por aí, mas a presença de Deus tem trazido essa paz, tem trazido essa graça. Eu estou profetizando para os 4 cantos da terra, porque o Senhor me deu ordem. Ele falou para mim, aleluia, os consultórios de psicólogos, de psiquiatra não serão mais cheios de crente, porque a presença do Espírito Santo vai fazer a diferença na tua vida. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, aleluia. Davi vai até Golias quando ele está no chão. Em alguns momentos da nossa trajetória, frieza e cálculo é necessário, porque se a gente for só emocionado e só sentimental, não chegaremos aonde o Senhor quer que a gente chegue. Precisamos ter uma certeza daquele momento da viagem com frieza. E ele vai até Golias, ele pega a espada de Golias e ele corta a cabeça de Golias. Eu vou aplicar nessa noite. Que o Senhor te dê equilíbrio, te dê força e te dê a frieza necessária para você derrubar esse gigante e cortar a cabeça dele, para ele nunca mais levantar. Quem está entendendo isso? E agora Davi vai subir o vale novamente. O glória, eu sinto a presença do Eterno. Quando ele desce o vale, ele desce desacreditado. Mas agora ele sobe o vale. Ele está subindo o vale de volta para Jerusalém. Sabe por quê? Porque quem viu ele descer pensou: vai ficar, não volta. Mas Davi agora
a igreja do Senhor tem que aprender que a preferência sempre vai trazer divisão. Que não haja preferência em nosso meio. Quem está entendendo isso? Que não haja. Que haja esse cuidado, que haja esse zelo em nosso meio. Mas Davi ainda vai enfrentar desertos, guerras, traições, solidão, caverna. Meu Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, aleluia, glória a Deus, nós vamos encontrar mulheres que perderam tudo que tinha, tudo que tinha. Eu não sei qual é o teu estado aqui hoje, eu não sei como você entrou por essas portas, mas eu quero que você identifique o Saulo. Quando Davi diz, termino, tá? Quando Davi expressa, Davi fala minha alma. Todas as vezes que a Bíblia traz a expressão alma, está falando mais profundo de alguém. É o sopro mais profundo que nós temos dentro de nós. Porque na lógica humana, Davi não conseguia expressar. Porque o espírito dele está tão abatido, pastor, que ele não consegue reagir. Mas a alma dele ainda grita. Mas a alma dele ainda grita. Mas a alma dele ainda grita. A alma de Davi está dizendo: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti. Os ataques são constantes, abalaram a minha carne, abalaram a minha fé, mas a minha alma anela por Ti. Mas a minha alma ainda reconhece que o Senhor é Deus. Ruth, capítulo 4, no seu versículo 14, vai mostrar o Senhor como restaurador de coração. Noemi, depois que perde 2 filhos e um marido, ela não tem nenhuma mais expectativa e nem mais uma esperança. Mas quando ela quer voltar para Moab, voltar para Belém, sair de Moab, voltar para Belém, ela leva com ela Ruth, que decide seguir. E ela instrui, porque ferida, destruída, ela ainda consegue fazer discípulo. Glória a Deus. E quando chega no capítulo 4, Ruth já casada, os bens de Noemi foram devolvidos. Quantos acreditam na providência de Deus sobre a tua vida aqui? Os bens de Noemi foram devolvidos. Mas Deus olha para a terra e ele vê Noemi feliz ainda. Porque o problema de Noemi não é dinheiro. Oh, aleluia. O problema de Noemi não é coisa financeira. Quem está entendendo isso? O problema de Noemi não é ter coisas boas. O que Noemi perdeu, material não podia dar. E aí o Senhor olha e ele dá um filho para Ruth. E agora as amigas de Noemi vão dizer para ela: o seu nome não será mais afamado em Israel. Quantos podem adorar o Senhor? O Senhor te deu remidor e ele será restaurador da tua alma. Quem está entendendo? Aí você vai para o dicionário e procura o que é restaurador. É aquele que faz de novo, Meu Deus. da mesma espécie, porém melhorada. Eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus, ele faz de novo. Siga reconhecendo o Senhor como seu maior bem, e o Senhor vai fazer de novo, da mesma espécie, porém melhorada.
Devido ao horário, eu não vou te chamar aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus renove a sua força, a sua semana. Que Deus te dê uma semana de vitória, Pai, em nome de Jesus. Eu quero entregar o teu povo nas tuas mãos. Eu quero entregar a nossa vida, Pai, a nossa casa, a nossa família. Eu quero entregar, meu Deus, o teu reino na terra, Senhor. Continua nos conduzindo, nos fortalecendo, Pai. Pai querido, continua trabalhando em nós para que nós possamos reconhecer o Senhor, meu Deus, como prioridade, como primazia. Pai, o Senhor é o maior bem que nós temos, ó Pai. E nós temos o Senhor, e se nós temos o Senhor como nosso ajudador, não precisamos temer aquilo que possa fazer o homem. Continua abençoando essas irmãs, abençoando essa igreja, abençoando todos quantos vieram cultuar o Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pastor, muito obrigado. Por que eu devolvo o microfone? Tô com vergonha cada hora. Gente, eu vou fazer um apelo aqui. Tem alguém aqui nessa noite que entrou por essas portas e não entregou a sua vida para Jesus ainda? Ouviu essa palavra, enquadrou naquilo que foi ministrado, mas Cláudia, eu sinto vontade, eu quero que Deus faça de novo na minha vida. Enquanto nós estivermos aqui, você tem liberdade para deixar o Senhor fazer de novo, amém? Quando nós estiver aqui na frente, você pode vir aqui à frente. Entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais Ele vai fazer. Deus é o nosso maior tesouro, irmãos. Que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Queremos agradecer, missionário Cláudio. Deus continua lhe abençoando, fortalecendo sua saúde, também física, espiritual, emocional. E a graça de Deus seja constante na vida dele. Deus abençoe. Eu sei que muitas vezes é uma luta, né? Não é fácil. Às vezes você não está bem, você tem um compromisso com Deus, uma responsabilidade. Mas é Deus que ainda restaura e dá condições. Amém? Nós vamos estar orando e agradecendo a Deus. Mais uma vez agradeço a todos os grupos, as irmãs, lideranças, instrumentistas que se dedicaram, ornamentação, são muito trabalho, né? Para que essa festa fosse